seja bem-vindo ao 100% Odivelas. Para a primeira edição das tertúlias políticas, a Conselhia do Partido Chega convidou o deputado da Nação Bruno Nunes para falar sobre a fundação do partido, o crescimento e as eleições para o Parlamento Europeu. Ora, antes de mais, boa tarde a todos, agradecer a vossa presença, despenderem um sábado à tarde para estar numa tertúlia política que nem sempre é agradável. E queria fazer uma intervenção um bocadinho diferente, agradecer ao Fernando a radiografia que fez. Eu conheço o Fernando foi das primeiras pessoas que eu conheci, que acabou por entrar no Chega de Odivelas, através de um amigo ou de alguém comum, e o Fernando um dia liga-me, sei onde estava em casa a tirar uma cerveja do frigorífico, quando tu me ligaste a dizer que estavas interessado em colaborar com o Chega, eu disse, vou-te colocar em contacto com o Pedro Pessanha, que é o Presidente da Distrital, e a partir daí, e bem, temos um bom autarca, um excelente autarca no município de Odivelas. Odivelas que é um concelho que a mim me diz muito, eu repito sempre isto, porque foi aqui que cresci, foi aqui que vivi também na política, que entrei na política e ainda era muito novo, na altura noutro partido, no CDS, e que fui presidente da Conselhia de Loures, que tinha a freguesia de Odivelas. Eu nunca fui politicamente correto, nem polido, e, portanto, direi aquilo que penso. Acho que dos maiores erros a nível de coesão territorial e de ordenamento do território que foi feito nesta área foi precisamente a separação e a criação do Concelho de Odivelas. Acho que se Odivelas se mantivesse como a freguesia e se Canessas, Ramada, Póvoa de Santo Adrião, Olival Basto, tivessem continuado Pontinha, Famões, tivessem continuado dentro do município de Loures e tivéssemos deixado o bairrismo bacuco que foi implementado pelo Partido Socialista quando decidiu criar o movimento Odivelas a Concelho, certamente hoje seríamos o segundo ou terceiro maior município do país e não teríamos a sobreposição de funções que existem entre as duas câmaras, porque aquilo que é o básico das duas câmaras, nomeadamente nos serviços básicos da responsabilidade de prestação das autarquias à população, acabam por continuar conjuntos, porque continuamos a dividir o chimar. Isto não foi mais nem menos do que um divórcio que alguém, por uma visão bacoca, decidiu criar e sair de casa do pai, só que depois, a determinada altura, percebeu que não tinha forma de viver sozinho e continuava constantemente a ir à casa do pai, que era Loures, a pedir que financiasse as suas aventuras, até que foi ganhando dimensão, e hoje continuam a existir muitos erros de gestão nos dois municípios, em consequência, como o Fernando disse bem, em consequência do socialismo e daquilo que tem sido aportado a dois municípios que estão à porta de Lisboa e que não passam de áreas suburbanas de Lisboa por uma falta de visão daquilo que poderá ser o princípio do municipalismo e não este dividir para reinar, que é o que tem imperado nesta forma de organização do território. Odivelas tem uma história grandiosa, e vou-me referir a Odivelas, depois lá irei ao município onde sou vereador, mas eu hoje nem venho falar desta questão, venho falar de uma questão mais ideológica, mas dizer que no passado, quando zonas que hoje pertencem a Odivelas pertenciam à Junta de Freguesia de Santa Maria de Belém e outras que pertenciam à Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, nunca se colocaram determinadas questões que depois, mais tarde, com a ânsia de criar mais um Presidente de Câmara, mais 10 Presidentes de Junta, ou seja, com a ânsia dos cargos e de sustentar as máquinas dos grandes partidos, acabaram por desvirtuar tudo aquilo que hoje é feito, da forma porque continuamos a dividir, tal como disse, não só os serviços intermunicipais de águas e resíduos, como acabamos por dividir a questão do hospital, como acabamos por ter o mesmo delegado de saúde, como continuamos a reportar à mesma divisão de polícia e, portanto, na prática, a única coisa que fizemos foi criarmos mais poder político, quando sabemos que o poder político, quando intervém muitas vezes e quando está nesta lógica sectária da esquerda, tem tido alguns problemas. Eu gostava de falar hoje convosco um bocadinho daquilo que foi a nossa gênese e para desmistificar, porque estamos a um ano e pouco das autárquicas e temos que ganhar alguma responsabilidade e sentido de responsabilidade. Antes de mais, fazer um agradecimento à Conselhia de Odivelas pelo convite que me endereçou, na pessoa do Carlos, e também à Distrital de Lisboa. Quando nós aparecemos, era fácil justificar que éramos um partido de protesto. O partido de protesto teria o efeito que mais tarde teria consequências diretas dentro do partido, que o facto de protestarmos fazia com que a parte ideológica estivesse sempre demasiado esvaziada.
Ou seja, nós somos contra e opomos-nos a um sistema e não a um regime e, portanto, conseguimos captar pessoas de todos os espectros políticos, o que determinou que a nossa ideologia sempre esteve muito presa ao princípio de uma contestação direta ao sistema, e aquilo que os nossos adversários tantas vezes nos dizem é que o Chega apenas faz barulho e o Chega não apresenta soluções. Estamos na fase de viragem, tem que acabar. Tem que acabar o facto de apenas contestarmos e não apresentarmos soluções para aquilo que contestamos. E, portanto, chegamos a uma altura que, mesmo que isto tenha uma projeção dentro do partido, que algumas pessoas sintam que se calhar não era isso que defendiam, porque defendiam era o mero protesto, nós deixámos de ser um partido de protesto a partir do momento em que temos 50 deputados, a partir do momento em que temos deputados europeus, a partir do momento em que nos consolidámos nas autarquias. E, portanto, de uma vez por todas, nós temos que começar a virar a página, temos que dar formação a todos, temos de discutir entre nós aquilo que achamos que pode ser o caminho para o país, temos que discutir coisas básicas como mais municipalismo ou regionalização, qual é o poder do Estado, o que é que achamos que o Estado deve ou não deve interferir. Na gênese do partido está a essência de nos assumirmos como liberais na economia, conservadores nos costumes. Se calhar, se falarmos com grande parte dos nossos militantes, porque nunca discutimos isso com eles, e meia culpa feita a todos os deputados, a todos os dirigentes, que se calhar deveríamos discutir mais acerrimamente com eles aquilo que acreditamos, quando tentamos perceber o que é isto dos liberais, e se dissermos os liberais, se calhar muita gente diz, mas os liberais, mas isso não é iniciativa liberal, mas falta-nos passar a cultura ideológica e a matriz ideológica do partido. Na nossa gênese está claro. Quando olhamos para o princípio, por exemplo, da questão do liberalismo e porquê de nós defendermos o liberalismo económico, se calhar poucos leram, e eu não venho aqui, tipo Marcelo, fazer recomendação de livros, mas era importante quem quer ter uma vida ativa política, que se calhar leia Adam Smith e perceba a mão invisível e como é que o mercado tem uma influência nas decisões políticas que nós tomamos diariamente. E naquilo que é a nossa conjuntura política e económica, seja nas autarquias e no poder local, democrático, como a esquerda gosta de lhe chamar, que é uma consagração e era uma bandeira da direita no início dos anos 80 e que a partir de determinada altura a direita foi perdendo. O Chega, quando se posiciona como um partido de protesto na sua gênese, não é meramente protesto, é porque entretanto existia uma lacuna clara à direita e que nós conseguimos preencher essa lacuna. E tínhamos aquilo que o CDS tinha perdido ao longo dos anos, que era as causas. O CDS perdeu causas. E daí ter perdido gente, porque sem causas não somos políticos, porque sem causas somos apenas megafone, que fazemos barulho e que nada mais conseguimos trazer de aportar o que quer que seja positivo à população. Gritaremos mais à esquerda quando achamos que a esquerda gosta do que nós dizemos, gritaremos mais à direita quando a direita até lhe soa bem aquilo que está decalado. Portanto, nós quando nascemos muito com esta lógica que fez com que existisse, desculpem a analogia, mas um efeito cardume. Porque é que nós tivemos tantos votos no Alentejo, quando o Alentejo era comunista? Porque não era ideológico, porque era de protesto, porque as pessoas estavam cansadas, porque as pessoas estão fartas, porque as pessoas dizem porque vale a pena dizer chega, porque isto já não vai a lado nenhum. E depois, acima de tudo, porque nós tínhamos o trunfo que nenhum projeto político teve no pós-25/4, que foi, nós tínhamos um líder, e nós temos um líder. Portanto, o posicionamento da nossa liderança está perfeitamente resolvido desde da nossa gênese. Temos uma figura mediática, carismática, o melhor parlamentar que passou por aquela casa nos últimos 20 anos e com a capacidade de falar às massas, coisa que não tinha acontecido até aqui. E isto fez com que o projeto seria, desde o seu início, um projeto disruptivo, mas que obrigava a todos estes quadros que agora estamos aqui a começar a pensar da forma como devemos debater, seja na saúde, seja na economia, seja na educação, garantindo que eu em Loures não defendo uma coisa para o municipalismo e que o Fernando em Odivelas não defenda outra completamente diferente, porque quem viver em Santo António, que divide ali parte da Flamengo com os dois concelhos, vai dizer eles não se entendem e são malucos, porque de um lado defendem uma coisa, do outro lado defendem outra completamente dispara. Há 1 ano e meio estamos nesta fase.
Ou seja, estamos na fase em que temos que claramente ponderar para onde é que queremos ir e temos que ter mais debate ideológico entre nós. Temos que perceber ideologicamente onde é que nos queremos posicionar. Se concordamos com a posição de todos. Porque eu sei, se fizer um vídeo na Assembleia da República em que eu faço um debate ideológico, vende pouco, é maçudo, é chato, tipo agora está a falar de ideologia, uma coisa que não diz nada, quer lá saber disto, eu quero é saber se isto vai baixar, se não vai baixar. Quando nós dizemos que vamos baixar os impostos, nós temos que apresentar uma solução para que a redução de impostos não tenha um impacto direto de daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano termos a Troika cá outra vez e dizerem porque o Chega foi responsável, porque o Chega não sabia o que estava a fazer. E, portanto, isto tem que ser estudado, debatido, de maneira a que quando nas Assembleias de Freguesia, nas Assembleias Municipais, nas Câmaras Municipais, defendemos as propostas, sabemos porque é que votamos contra os orçamentos municipais, porque é que votamos contra as grandes opções do plano, porque quando nós olhamos para o princípio do liberalismo, voltando lá atrás, a diferença entre a Iniciativa Liberal, por exemplo, e o Bloco de Esquerda, ambos são liberais progressistas. Teoricamente, ambos são liberais. Variam na escola e na base ideológica que têm de um ser mais correlacionado com o liberalismo desenvolvido em Chicago e ter uma visão completamente... O liberalismo até hoje falhou sempre, mas falhou sempre que está desassociado dos conservadores. Daí, e chegaremos lá hoje para falar da questão do que se passa do nosso posicionamento europeu enquanto partido, que é importante explicar às pessoas porque é que nós não estamos no ECR, porque é que nós estamos no Renew e porque é que ficámos no ID. E se calhar a maior parte ainda nem sequer tinha ouvido falar no ECR ou no Renew. E portanto é importante que nós expliquemos às pessoas porque é que vamos a Espanha e estamos ao lado de Santiago Abascal, ou vamos a Itália e estamos ao lado de Meloni, quando ambos estão no ECR, que são os conservadores, mas nós não estamos no Partido Europeu deles. Nós estamos no ID, no Identidade e Democracia, mas, no entanto, os liberais depois estão no Renew, porque os sociais-democratas não estão no partido, no SND, que são os sociais-democratas, porque têm os sociais-democratas estão com os cristãos, no PP. Se nós não tivermos bases ideológicas para poder continuar a fazer o que sempre fizemos tão bem, que é debater dentro da família, que para nós é o núcleo central da sociedade, e a seguir debatemos nos cafés e nas tascas, como eles dizem. Eu adoro bater na tasca. É fantástico, é maravilhoso. No meio de uma boa madeira sai sempre alguma coisa mais interessante. E ali pelo meio podemos dizer 99 minutos que não disse nada de jeito, mas tem ali um que é interessante e ficamos a conhecer a realidade daquelas pessoas. Mas é importante que todos, quando saímos daqui, possamos chegar lá fora, e eu sei que se o Carlos estiver a falar num restaurante, vamos estar à partida a defender aquilo que todos acreditamos. Porque senão eu falei com os tipos do Chega, o gajo diz-me que não sei o quê, isto está a ser gravado e eu estou a utilizar a linguagem que é menos própria, mas paciência. E ele diz-me que não sei o quê, mas tu afinal não é isso, concordas? Porque vocês apresentaram uma proposta para os bombeiros, mas no conselho ao lado o outro diz que os bombeiros são não sei o quê. Não podemos continuar nisto. O porquê é que achamos que a questão da imigração devemos ter cotas, porque é que não aceitamos que o princípio de sustentabilidade demográfica, que é o que nos vendem, que temos que abrir as portas, porque é que nós combatemos este princípio de sustentabilidade demográfica? Por uma razão óbvia, porque nós defendemos a família, porque nós queremos incentivos à criação de família, à natalidade. O que é que nos distancia do liberalismo apresentado pela Iniciativa Liberal? A Iniciativa Liberal considera que a sociedade, como qualquer liberal defende, a sociedade está assente no indivíduo e que os direitos individuais de cada um quase que se sobrepõem ao direito do Estado. Somos todos livres de fazer tudo. O liberalismo, interpretado pela Iniciativa Liberal, tem levado em determinadas circunstâncias a um princípio, para que todos entendamos o que estamos a falar, que é quase como a liberdade do 25 de Abril que eles tanto apregoam. Ser liberal não tem que obrigatoriamente ser libertário. À vontade, não é à vontadinha. Nós vivemos em sociedade. Os meus direitos não se devem sobrepor a nenhum de vós e cada um de vós tem a liberdade de fazer o que quiser, desde que cumpra as regras de sociedade, as mais elementares regras de sociedade. Transportam-nos para a questão da educação. Transportam-nos imediatamente para a questão da educação e do Ministério da Educação. E quando dizem que é um preciosismo,
Por tantas vezes nós não conseguimos explicar porque é que nós queremos a mudança do nome do Ministério da Educação para o Ministério do Ensino. Porque nós acreditamos no princípio da autorresponsabilização, porque na escola devem-nos ensinar e a dar ferramentas para um dia agirmos em sociedade e trabalharmos e sermos colocados no mercado de trabalho. A educação dá-se em casa. Portanto, o que tem sido o ataque maior que tem sido feito pela esquerda, e nós podemos dizer o socialismo, a corrupção, e é verdade, é um cancro na sociedade, a corrupção. Mas o maior ataque que o socialismo, e nunca se esqueçam que o socialismo é o caminho para o comunismo, e a social-democracia é o caminho para o socialismo, o maior ataque que eles fizeram nos últimos 50 anos foi à família. Foi ao conceito basilar da família. E quando nos atacam aqui, toda a questão social está em causa. A questão da habitação. Hoje em dia um jovem para poder ter casa, porque nós dizemos Odivelas tornou-se um dormitório tal como Louros. Como todos. Está tudo centralizado ali. Mas a nossa grande preocupação tem que ser igual a política de habitação jovem para o concelho. Nós continuamos a tolerar a política de habitação municipal, criticamos a casa porque não gostamos, que as casas são dadas à etnia A, à etnia B, porque isto é uma vergonha. E qual é a nossa solução? A nossa solução é simples, nós não somos contra os bairros municipais, apesar de eu ouvir muita gente do Chega a dizer somos contra isto. Não somos. Temos uma visão muito diferente. As casas municipais têm que ser limitadas e as casas municipais são para um período transitório e não definitivo da vida. Todos nós podemos ter azar na vida, eu já o tive, já tivemos problemas económicos e chegamos a uma altura que o Estado, para quem pagamos, na realidade nós não pagamos ao Estado. Nós damos o nosso dinheiro para o Estado gerir, porque o dinheiro do Estado é nosso. E isso é uma coisa que muitas vezes nós não percebemos. Quando olhamos para os orçamentos municipais e dizemos a Câmara está cheia de dinheiro, não está, aquele dinheiro é nosso. Eles estão aqui para gerir o nosso dinheiro. Os políticos são eleitos pelo povo para gerir o nosso dinheiro. O que nos leva a uma série de dúvidas ideológicas e de posicionamento de como estamos. Bairros municipais, sim, para uma fase transitória da vida. E que a seguir a ação social tem que de imediato entrar em campo e tentar integrar as pessoas no mercado de trabalho. Definitivo, meramente e único e exclusivamente para os carenciados idosos que não têm capacidade de voltar ao mercado de trabalho ou gente com deficiência. Esses sim, nós devemos albergá-los e não permitir que vivam na rua. Todos os outros é colocá-los no mercado de trabalho. A partir do momento em que têm rendimentos próprios, já pode entrar no mercado de arrendamento normal, deixa a casa para o outro que precise. Não pode ser ad eterno. Esse é o nosso posicionamento em relação aos bairros municipais. Nós não somos contra os bairros municipais, nem queremos destruir os pobres. Na realidade queremos transformar os pobres em ricos, ou pelo menos em alguém que consiga ter uma vida que não dependente do Estado. Nós achamos, e a nossa parte liberal considera que o Estado deve ter presença mínima no mercado. Em qualquer um dos mercados. Deve ser regulador. Não deve ser parte. Mentira. Existem áreas onde nós achamos que o Estado deve garantir o serviço. Na energia, na segurança, na educação, tem que no mínimo garantir o básico. No fornecimento de água, é responsabilidade do Estado. Existem questões básicas, por isso nós damos-lhes dinheiro para eles gerirem o princípio daquilo que é a governança. Estes são os principais objetivos que nós temos que perceber, afinal, o que é que o Chega defende. Porque é que para nós, porque somos acusados pela esquerda, porque o Chega quer destruir o Hospital Beatriz Ângelo, porque acha que o que querem é alavancar o grande capital, para PP, para PP. O Estado não tem que ter a gestão hospitalar. Para nenhum de nós é importante perceber se quando chegou à consulta, e eu sei que isto parece populismo e nós utilizamos isto muitas vezes, quando chega à consulta, quando chega à marcação do tempo, e quando tem o tempo de espera da consulta, quando tem o tempo de espera para uma cirurgia, eu não quero saber se é público ou privado. Eu quero resolver o meu problema, quero resolver o problema aos meus familiares. E aqui passamos todos para o egocentrismo e para o egoísmo de tentar resolver o nosso problema, porque entramos naquilo que é o conflito mais básico de qualquer ser humano, que é espírito de sobrevivência. E a partir daí estamos dispostos a tudo. Estamos dispostos a resolver o assunto, como a mãe das gêmeas.
Ela fez o que qualquer pai e mãe faria. O que nós queremos esclarecer ali é quem é que facilitou isto. O que é que aconteceu acima? Ela podia ter resolvido esta CPI se tivesse dito logo ao início: eu mandei 1500 e-mails, olhe, inclusive para o deputado André Ventura, olhe, para o deputado Bruno Nunes, para o Donald Trump, para toda a gente. Houve alguém que pegou e resolveu o problema, não faço puta ideia. Fiz porque pelos meus filhos estou disposto a matar. E o valor da família estava presente e todos percebíamos que depois, acima, alguém falhou e que tem que ser esclarecido. Existe uma questão política que tem que ser esclarecida. Existe compadrio que tem que ser esclarecido. Existe tráfico de influências que tem que ser esclarecido. Mas a mãe seria a menos culpada desta história, porque todos olharíamos para este processo e víamos, ela fez o que qualquer mãe ou pai faria para salvar o seu filho. Sem desvirtuar daquilo que já estava a desvirtuar, quando olhamos para o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda é liberal progressista. A grande diferença é que o indivíduo, para eles dividem-nos por tribos e criam as minorias. E a partir daqui alavancam os direitos das minorias dentro da sociedade, colocando o interesse da minoria acima do interesse da maioria. Porque, caso contrário, será sempre discriminação. E lá vem os LGBTQI, não sei quem mais, e lá vem a comunidade A e a comunidade B, que se impõe e que eu conheça, num espírito democrático, nunca uma minoria terá que estar sobreposta aos interesses da maioria, e voltamos lá atrás, que são os valores sociais, e que é a mesma coisa de cada um de nós terá as suas liberdades, mas depois existe um bem comum que se chama sociedade e que devemos respeitar. Nós chegamos a uma fase em que é importante entendermos com este gap de tempo da ligação. No final, nós vamos entrar na fase em que o povo sábio diria que bom seria ter eleições de 6 em 6 meses. Porque se tivéssemos eleições de 6 em 6 meses, estava tudo feito. E vamos àquilo que o Fernando estava a falar. Quando nós olhamos para os orçamentos municipais são assim uma coisa meio esotérica. Não sei se tem noção como é que a coisa se faz. Aquilo é: onde é que queres meter na saúde? 1 milhão. Para a educação, mete 500 mil. Pronto, e a gente mete. E metemos porque, se não estiver no orçamento, não poderemos gastar. Se metermos no orçamento, passa a ter uma coisa que se chama cabimento orçamental. Tem pouca falta de cabimento aquilo estar ali. Porque a realidade é, nós temos orçamento, por exemplo, eu não sei qual é o orçamento de Odivelas, mas o orçamento de Loures são 187, 189 milhões de euros. O orçamento de Lisboa é 1,2 mil milhões de euros. Para percebermos logo a disparidade que existe de um município para o outro. Os municípios são geridos em Portugal de uma forma com um princípio de igualdade baseado nas regras de transferências orçamentais com o índice populacional, quando na realidade, e o Chega tem falado disto, estamos a gerir com igualdade aquilo que devia ser gerido com equidade, porque quando falamos do pacote de descentralização, a Lei 50 de 2018, há muita gente que diz, mas o Chega é a favor da transferência de mais competências para as câmaras municipais e do seu devido acompanhamento com os pacotes financeiros. Nós achamos que quem está em Vila Real de Santo António não tem que estar pendente de uma decisão do Estado Central e que o poder local deve ter competência para fazer. Ideologicamente, o Chega é a favor da descentralização de competências, não tem aceitado esta visão da regionalização da forma como está, mas não exclui sentar-se à mesa para analisar a regionalização. Agora, o que não queremos é fazer aquilo que eu critiquei há pouco, de dividir para reinar o território, estar a criar mais municípios, e chegamos a uma lógica que o ordenamento jurídico português, principalmente neste âmbito da coesão territorial e do poder local, e eu felizmente fiquei como presidente da Comissão Parlamentar dentro desta área, tudo isto foi feito sempre com folhas de Excel para garantir que o Partido A ou que o Partido B vão dividindo as câmaras entre eles, sem uma grande responsabilidade de olhar para o território e de perceber que nós deveríamos gerir com equidade e não com igualdade. E vou dar um exemplo.
De acordo com a lei da descentralização, o edificado das escolas passou para a competência das câmaras municipais. Algum já estava, principalmente nas escolas básicas, já algum era gerido pelos municípios, e passa agora todo o edificado a ser gerido. E é gerido passamos o edifício e passamos uma verba calculada sobre o investimento feito naquele agrupamento de escolas nos últimos 5 anos. Ou os presidentes de câmara são todos parolos, que também é uma probabilidade, ou há alguma coisa que não joga bem. Se nos últimos anos não houve investimento na escola, a média que vai passar nunca será suficiente para suprir a necessidade das obras naquela escola e do edificado. Nós temos situações, não é o caso nestes grandes centros urbanos, mas temos situações no interior que a verba descentralizada não chega para pagar a eletricidade. O que nos leva a outras questões. De facto, ideologicamente, como é que pensamos? Para quando nós dizemos assim, as câmaras não deviam pagar impostos. Deviam ou não deviam? E basicamente nós chegamos ao café e se dissermos que as câmaras não vão pagar impostos, a malta vai dizer, isto é sempre para os mesmos. Eu que ando aqui a trabalhar, continuo a pagar. Os gajos não pagam nada. Os caros. Os impostos pagos pela Câmara são pagos por nós. Há uma dupla tributação. Não é uma dupla tributação, juridicamente não é uma dupla tributação. É imoral 2 vezes o dinheiro da população para pagar. Ou seja, daí eventualmente ter vindo a questão de, no final, quem se lixa é um mexilhão. E ponto final. E o mexilhão somos nós, porque a eletricidade pública, os luminários, as câmaras municipais, a de Louros, por exemplo, gasta 3,5 milhões de euros ao ano. O que significa que 23%, estamos a falar de aproximadamente 700, 800 mil euros é IVA. São menos 700, 800 mil euros de investimento no território que foi pago por nós. Novamente. Porque o dinheiro é nosso. E isto leva-nos àquilo que o Fernando dizia bem. Nós, na Assembleia da República, por exemplo, temos um destaque imenso durante 2 ou 3 semanas relativo ao Orçamento de Estado, que é aquela coisa meio esotérica que dizemos, isto agora, que dizemos, chega a votar contra, vai cair o governo, vai não sei o quê. Primeiro não cai governo nenhum se o orçamento for chumbado, ficam a gerir por duodécimos, não há queda de governo nenhum. Aquilo que devia ter muito mediatismo e que todos os portugueses deviam olhar é a lei da discussão orçamental. Essa sim devia ter 2 semanas de debate, essa sim devíamos analisar o que é que está a ser feito, porque nós podemos meter o que quisermos nos orçamentos, porque depois a questão da execução aí é que é completamente dispar. Chega tem propostas em todas as áreas, construiu programas, chamou técnicos, e é essa parte que tem que passar para todos. Depois existiram as questões locais. Nós temos as questões locais que é um assunto de cada um sabe da sua terra, desde que baseado num princípio ou num chapéu que é ideológico e não tenhamos surpresas de determinada altura ter o Fernando, porque bateu com a cabeça naquele dia, a defender que as passadeiras em Odivelas devem ser pintadas com as cores LGBT. Como aconteceu com o CDS, em Lisboa. Quando olhamos, por exemplo, para a questão do mosteiro, a população portuguesa tem memória curta em muitas coisas. O problema do mosteiro de Odivelas, das famosas meninas de Odivelas, foi um problema causado por um ex-ministro da Defesa que criou um problema sério no Colégio Militar em relação a tudo isto, com um ataque brutal à instituição que se chama José Pedro Aguiar Branco. Aquela figura simpática, que agora é Presidente da Assembleia da República, foi ele que arranjou este problema. Com o ataque que fez ao Colégio Militar e à forma como ficou isto completamente desgovernado. Eu, quando olho para esta questão das residências universitárias virem para aqui, a mim não me choca. Venham residências universitárias para Odivelas, para Loures. Agora, com isto, mobilidade e transportes. Isto metropolitano é uma brincadeira. Agora, qual a alternativa do Chega? O Chega tem tido um posicionamento claro. Para nós, o princípio fundamental da mobilidade e transportes em Portugal deve estar assente na ferrovia.
Nós temos o Plano Nacional para a Ferrovia desenvolvido, mais do que desenvolvido, que atravessa Odivelas, que atravessa Loures, que liga à linha do Oeste, que faz a ligação a Leiria. Porque é que se Sintra tem mobilidade através da ferrovia? Porque é que Loures e Odivelas têm que ter um metropolitano? Que vão correr praticamente lado a lado um com o outro, os carris. Porque vimos na situação do PRR. A nossa visão do PRR é clara. Nós consideramos que existiu uma venda de alguns valores de identidade nacional para conseguirmos ter o Plano de Recuperação e Resiliência. Obviamente foi uma negociação, é uma oportunidade única, mas passemos então para a questão europeia. A nossa posição para a Europa tem sido, e para depois falarmos da questão dos fundos europeus, nós defendemos Europa sim, de nações fortes, garantindo a sua soberania, a sua autodeterminação e as suas fronteiras. Nós consideramos que se todos fôssemos um país europeu, nós não temos que ser a mesma coisa. Cada um terá a sua cultura, a sua tradição, a sua história, as suas fronteiras. Podemos colaborar uns com os outros e devemos colaborar uns com os outros. E a gênese da CEE passava por aí. Era uma comunidade económica europeia, era uma visão económica para combater alguns mercados que atacavam diretamente a indústria na Europa e de onde estávamos a levar porradinha da boa, nomeadamente os Estados Unidos, a China e a Rússia. Hoje nós olhamos para a Europa e percebemos que, a nível geopolítico, tornámos-nos uma amálgama de coisas, que discutimos o alargamento já por uma visão economicista e não por uma questão cultural, em que em cima da mesa é medo, se vai falando da entrada de outros países e que outros se mantêm à porta, que são perigosamente potenciais parceiros, como o caso da Turquia, que tem só, se amanhã entrasse na Europa, seria só o maior exército europeu. Nós temos, em Portugal, temos besnagas e carrinhos de brincar. Temos as Forças Armadas completamente dilapidadas, de joelho no chão e envergonhadas pelos sucessivos governos. E o Chega tem defendido, no mínimo, o cumprimento dos 2% do PIB, que é a responsabilidade que assumimos com os nossos parceiros da NATO. E quando ouvimos na imprensa e a questão de rebater e que nos dizem um ataque profundo feito à Europa e uma ameaça à Europa se Donald Trump ganhar as eleições, a primeira coisa que vos queria lembrar é que, enquanto Donald Trump foi presidente dos Estados Unidos, concordo ou não concordo com ele, não existiu uma única guerra no mundo. Que tem ar de louco, tem. Que tem algumas coisas que não fazem sentido nenhum também. A questão que ele referiu em relação a quem não participasse com os 2% do PIB não faria, a NATO não os deveria defender, eu acho que devia ser algo que devia ter sido posto para uma introspeção nos próprios Estados, de perceber que se todos acordarmos entre nós que pagamos 2% e há aqui meia dúzia que não pagam, no dia que precisarem de nós não nos venham pedir porque nós dizemos que não pagaram. Quando transportamos isto depois para os comentadores, comentadeiras e paineleiros que estão na televisão, paineleiros são membros de painel, os paineleiros que estão na televisão, percebemos que a subversão é porque eles são da extrema-direita. Não, o que nós queremos é exigir que Portugal consiga dotar as suas forças armadas de maneira que nós estejamos de joelho no chão com uma vergonha que não lembra a ninguém. E, portanto, quando dizemos que concordamos que deve existir o investimento, porque nós já não estamos atrasados 2% ao ano, nós estamos atrasados nos últimos 15 anos, 2% vezes 15 anos, o que significa que temos a desgraça que temos dentro das Forças Armadas. E isto leva-nos a outra guerra, que é a guerra de dizer, então o Chega é a favor de mandar os nossos filhos para a guerra, porque é a favor do serviço militar obrigatório. Em momento algum o Chega disse isso. O Chega o que defende é que o serviço militar deve ser revisto e existem vários modelos europeus onde percebemos que os jovens não só não perdem a sua formação académica, como ganham, e não tem que ser obrigatório, mas que seja, no mínimo, e aquilo que defendemos é que não seja obrigatório, é que seja atrativo. É que seja atrativo para estar numa carreira militar. Porque hoje em dia nós olhamos para as forças de segurança e seja a nível de segurança, seja a nível de defesa nacional, nós estamos completamente ao abandono. E passámos numa fase em que extinguimos o CEF, permitimos a entrada nas fronteiras, retirámos poderes de supervisão à PSP, passámos algumas competências para a GNR,
mas depois baralhámos de novo e no controle e acesso portuário em zonas de responsabilidade territorial da PSP, colocamos a GNR a fazer aquele trabalho para criar uma guerra institucional entre duas forças que nunca deveriam ter uma guerra institucional. Colocamos de parte outros elementos das forças de segurança. Vocês sabem quantas OPCs existem em Portugal? OPCs são órgãos de polícia criminal. Tem ideia? Mais de 45. Mais de 45. A Segurança Social é OPC, a ASAE é OPC, o Pai Natal é OPC, a Abelha Mãe é OPC, toda a gente é OPC. Toda a gente tem poder para tudo e mais alguma coisa. E se é verdade, consideramos que não deve estar apenas centralizado na mão de uma polícia, para não corrermos nenhum risco, mas não é menos verdade que não podemos ter esta situação de um problema de patentes que seja na segurança ou na defesa nacional, existe um constante pegar nas divisas para se imporem uns aos outros e depois chegamos à área da proteção civil e acontece o mesmo. Porquê é que o Presidente da Câmara é a maior autoridade de proteção civil do território dentro de um conselho? Só me explica. Eu sou vereador. Amanhã ganho a Câmara. Mas o que é que eu percebo disto? Porquê é que eu sou o responsável da proteção civil? Para ter guardas pretorianas? Para ter os bombeiros com as mãos estendidas? Que são associações privadas, mas que dependem do financiamento do Estado? Porque os bombeiros voluntários são associações privadas. Os chapadores não. São demasiados temas que é 1 ano e meio das autárquicas. Eu não posso, e vocês dirão o mesmo, não podemos correr o risco de não saber do que estamos a falar. Quando defendemos nós temos que, de uma vez por todas, neste partido, deixar de discutir pessoas e passar a discutir ideias. E eu falo em causa própria, não há elefantes na sala, que eu passo a vida a levar com bolachada, seja por jornais, seja por tudo e mais alguma coisa, de dizer que eu quero isto e quero aquilo, que sou candidato a isto e que sou candidato a aquilo. Eu aposto que 90% das vezes que nos juntamos em grupos mais pequenos, a conversa que existe nas conselheiras, nas distritais e mesmo a nível nacional, é porque o João disse que o Francisco fez não sei o quê. E andamos aqui todos a discutir. Ninguém se senta a dizer, hoje vamos discutir economia. Hoje vamos discutir habitação. Hoje vamos discutir justiça. O que é que se passa na justiça? Olhar para a Maria José. Então, o que é que se passa na justiça? Um dos principais problemas, falta de oficiais de justiça, não temos recursos humanos, falta de digitalização, falta de modernização. Temos uma justiça que no SES são instruídos a que é o princípio da pena, mas depois não fazemos medidas protecionistas, que eles acham que é uma criminalização. Tentar aferir as competências e a responsabilidade de cada um dentro da hierarquia, perceber como é que funcionam os serviços de reinserção e serviços prisionais. Alguém acredita que há reinserção em Portugal? Mas qual reinserção? Mas que reinserção é que há? Os técnicos de reinserção em serviços prisionais são dos mais mal pagos, não têm atratividade nenhuma na carreira, a maior parte das vezes, e têm noção que os técnicos de reinserção em serviços prisionais, hoje em dia, é uma das portas de entrada na administração pública, que grande parte daqueles que entraram, licenciado em História, licenciado em Educação Física, mas vamos lá com calma. O licenciado em Educação Física não estou a tirar o mérito. Agora, para emitir um parecer que pode deliberar que o juiz levante uma medida de coação, mulheres sozinhas, e não estou a desvalorizar o papel da mulher, mulher sozinha a fazer visitas, a gente que está com pulseira eletrónica na sequência de crimes de violência doméstica e vai lá à casa para ir ver como é que estão as coisas. Somos nós que somos loucos ou as coisas não estão bem? E continuamos a deturpar, que depois estamos mais preocupados em discutir na Assembleia da República as condições dos reclusos, que são as mesmas condições, exatamente as mesmas, onde trabalham os guardas prisionais. Ganham 600 euros por mês. Há uma subversão de valores e existe muita falta de conhecimento das propostas que nós temos para determinadas áreas. E isto é o papel que as conselheiras têm que ter. Isto é o papel que nós temos que ter entre nós. Mesmo que seja uma seca, por durante 2 horas, estar a falar do tema A ou do tema B, nós temos que discutir questões temáticas e mais do que estar preocupados hoje vou lá eu falar, e vou dar aqui uma seca de 2 horas, porque eu sou o expert da matéria, é ouvir as pessoas e percebermos onde é que vamos partir pedra. E que as pessoas, quando venham para aqui,
não vinhamos só com a ideia do, pois faço-te lá uma pergunta. Todos tínhamos a obrigação de estudar um bocadinho em casa, de criar manuais de procedimentos, criar manuais ideológicos. Há pouco tempo, quando eu lancei o meu último livro, este dos Chegados aqui, que conta a minha história do partido, a minha visão do partido, o Ricardo Marques, na apresentação do livro, dizia que era importantíssimo fazer isto, porque se nós não escrevermos sobre nós, alguém irá escrever. E a realidade é esta: se nós não escrevemos a nossa questão ideológica, a nossa matriz ideológica, se nós não defendermos e não conseguimos passar às pessoas, nós não temos que pensar todos iguais, isto não é um rebanho. Cada um terá, nenhuma pessoa que esteja no partido, nos 52 ou 54 mil militantes, eu não acredito que um único me diga, concordo com tudo o que o Chega diz. Se disser isso, é falso. Agora, acredito que se estamos aqui é porque concordamos com a maioria do que o partido diz e que é o partido com que nos identificamos mais. Então identificamos com o quê? Eu vou chegar ao pé do Vítor e disse: Vítor, o que é que tu achas sobre a apanha do morango? E o Vítor diz: eu tenho a minha ideia, mas não sei o que é que o partido pensa. Em relação à exportação, autonomia estratégica aberta. A maior parte das pessoas, se calhar, nunca discutiu, nem tem que discutir. Mas é uma coisa tão simples como, neste momento, na Europa, o que se discute, a autonomia estratégica aberta é deixarmos de depender tanto energeticamente da Rússia, ok, porreiro, estamos de acordo, e deixarmos de depender tanto economicamente dos Estados Unidos, ok, estamos de acordo. Qual foi a estratégia? Industrializar a Europa? Não. Criar um acordo com a Mercosul e permitir que os produtos possam vir da Mercosul para não estarmos dependentes apenas de um único fornecedor. E em determinadas áreas de atividade da China. Espera aí, se calhar então não é assim tão bom. Porque em vez de fazermos o investimento através dos PRRs, voltar a reindustrializar a Europa, o que estamos a fazer é estamos a dizer que o mercado da América Latina, dominado por mão de obra barata, exploração de trabalhadores, exploração infantil e trabalho infantil, vai concorrer com baixa qualidade com aquilo que nós produzimos, que temos normas apertadíssimas em cima dos empresários, cada vez os estrangulamos mais, não se consegue fazer absolutamente nada sem tirar 40 licenças e pagar 30 impostos, e nós vamos dizer, o teu concorrente direto são os gajos que vêm da Bolívia ou os gajos que vêm do México, que a qualidade de produção deles não tem nada a ver com a nossa, a bitola sobre o que eles estão responsáveis a fazer o mesmo produto não é sequer comparável com a nossa. Isto vai proteger a Europa. Isto vai destruir e vai criar uma coisa tão simples como ser empresário em Portugal é quase o índice, temos duas hipóteses. Ou fazemos fogo ao fisco e fugimos para o estrangeiro, ou vamos presos. Não há outra hipótese de sobreviver com este Estado socialista, da forma como estão a tentar colocar as coisas em cima dos empresários. Por ser empresário é quase criminoso, mas depois ainda colocamos como os empresários são todos. Vai desde aquele que é dono da grande superfície ao senhor do quiosque aqui à frente, que está registado como pequeno empresário, sujeito a umas regras que não lembra a ninguém. A direita gosta muito de evocar a situação de Francisco Sá Carneiro. Sá Carneiro era de centro-esquerda ou centro-direita. Sá Carneiro era de centro-esquerda no seu início, quando criou o PPD. Mas percebeu uma coisa fantástica, que existia uma franja da sociedade que estava completamente desprotegida e era quem gerava riqueza. Não eram os grandes empresários, eram os pequenos empresários. Nós podemos achar que quem fatura 1 milhão é um grande empresário. Não é. E nestes pequenos empresários é quando Francisco Sá Carneiro percebe que deveriam existir medidas protecionistas para estes homens e para estas mulheres, que trabalham e que gerem riqueza. Porque sem trabalho ou sem empresas, não há empregados. E a esquerda alavancou sempre a guerra de classes. O rico contra o pobre, a mulher contra o homem. O homem é sempre o criminoso. É o violador, é o agressor. Há uma coisa que eu tenho certeza absoluta. Podem ter opção, a orientação sexual que quiserem. Toda a gente tem pai e tem mãe. Inevitavelmente, a partir do momento em que estamos a classificar os homens ou as mulheres, estamos ao mesmo tempo a atacar-nos a nós próprios e àquilo que é a nossa origem, ou seja, mais uma vez, a família.
princípio do branco contra o preto. Está sempre o patrão contra o empregado. Sempre, sempre, sempre. São 49 anos, 50 anos disto. E é esta parte que nós temos que desconstruir e abrir a mente das pessoas para que de uma vez por todas as pessoas entendam que nós somos contra o sistema, não somos contra o regime. E agora chegou à fase em que temos que estar minimamente alinhados ideologicamente para que possamos defender e continuar o trabalho que fizemos tão bem durante 5 anos. Nós não podemos, ao final de 4, 5 anos, entrar no erro de começar a debater o João contra o Francisco, a Maria contra o Manel. Se começarmos a olhar e a achar que o maior perigo são os que estão ao nosso lado, isto não vai resultar. Ventura está com 41 anos, está com o cabelo todo branco, está com umas olheiras que não lembra a ninguém, e não é porque quem está de fora tem capacidade para nos matar. É porque internamente nós estamos a correr o risco de um dia implodir porque não nos organizamos entre nós. E aqui dentro é onde tenho que estar organizado. Porque perdi e não gostei, porque não vou no lugar que queria e não gosto, porque disse algo que é de pensamento que os outros se calhar não concordam, então se calhar o melhor é isto embora, porque não há debate, e porque temos que debater, e porque temos que nos juntar. E se tivermos de dar murro na mesa, damos murro na mesa, porque na família resulta assim. Porque é assim que se tratam os assuntos, dentro de casa, não nas redes sociais, que é o que temos feito. E, portanto, estaremos sempre de acordo? Não. Aliás, com o que eu estou a dizer, se calhar alguns de vocês estão a dizer, era o que me faltava. É a minha opinião. E estamos aqui para nos respeitar, e o dia que não estivermos para nos respeitar, então algo estará muito errado e estamos de certeza fora de um contexto político. Nós falámos há pouco da questão, e o Fernando falava da questão da redução da carga fiscal. Nós fomos, e isto teve algum impacto, e eu acho que teve um impacto muito claro nas eleições europeias. Foi fácil no pós-eleições. É fácil. Se naquela noite nós temos, se tivesse entrado 8 deputados municipais ou deputados europeus, estava uma euforia e o Tanger era o maior. Foi arriscado, mas correu bem. O resultado que tivemos não era o resultado que queríamos. Podemos meter a cabeça na areia e dizer, não fales muito do assunto, é para não ver se não tocamos naquilo. Não era o resultado que queríamos. É fácil dizer a culpa é do candidato. Péssima escolha, o homem não esteve bem, Posso não concordar com tudo, mas eu acho que a responsabilidade não foi única e exclusivamente, também tem a sua cota de responsabilidade, mas não foi única e exclusivamente do candidato. Eu acho que a responsabilidade passa pelo Presidente André Ventura, pela Direção Nacional, por todos os deputados, por todas as distritais, por todas as concelhias e por todos os militantes. E falhámos todos, porque não estávamos preparados para debater na rua aquilo que eram os temas e permitimos que nos esmagassem no Pacto das Migrações e Asilo, porque não sabíamos bem como é que havíamos de defender, porque não sabíamos bem como é que era a autonomia estratégica aberta, porque não sabíamos bem como é que era o alargamento, porque quando falamos das questões aqui do dia-a-dia, existe uma coisa no marketing que se chama FOMO, que é o Fear of Missing Out, que faz com que todos de manhã, ou a fumar um cigarrinho, ou sentados na retrete, a primeira coisa que fazem é ir ao Facebook, ver e puxar alguma informação de maneira a que lemos as gordas, e aqui não é a gordofobia, é das letras, lemos as gordas e queremos sair de casa com a certeza que conseguimos mandar uma laracha sobre tudo. Consigo falar hoje da morte do Manel, grande Manel, e consigo explicar aqui uma coisa, mas ao mesmo tempo mando uma laracha sobre o Luís Montenegro e uma laracha, e queremos ter opinião sobre tudo, porque não quer chegar ao trabalho e ser excluído do tema. É básico. Já viste notícia não sei o quê? Claro, e já tenho a minha opinião, logo. E todos temos a opinião logo de manhã.
Nós não preparámos o partido. Culpa de todos. Nós não preparámos o partido para que de manhã na Laracha todos estivéssemos à vontade. Para dizer, queres falar do quê? Tenho aqui cartas para dar, não é? Que é o que nós fazemos todos os dias de manhã. E falávamos de manhã para dizermos, estão a falar em relação ao Orbán, que é de extrema-direita. Porquê? Porque não tem o posicionamento que vocês acham que é um Estado de direitos plenos. Tem aqui os socialistas em Espanha que fizeram o acordo com os separatistas, os independentistas, os terroristas, e vocês andam a dar mão ao Pedro Sanches. E, portanto, os soundbites que nós sempre conseguimos manter, quando estamos a falar da autarquia, do poder local, do Hugo Martins, eu do Ricardo Leão, não. Nós perdemos-nos tanto na guerra interna, que deixámos de olhar para fora e deixámos de chegar ao café e só não dizer assim, olha lá, o Ventura ontem, gritaria, pá, que aquilo não se podia, os gajos lá atrás, estavam atrás, que manda calar e faz não sei o quê, que eu sou uma camada de mal-educados. Que estavam a discutir o quê? E nós não tivemos capacidade de dizer o que é que estávamos a discutir. E não tivemos capacidade de seguir aos debates do Tanger Correia, não tivemos capacidade no dia a seguir sairmos para a rua com o exército a defendê-lo no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos cafés. Portanto, foi um aviso muito sério que nas autárquicas não pode acontecer, porque eu, se estiver em Loures, tenho de defender o Fernando, porque eu tenho que saber o que é que o Fernando está a apresentar em Odivelas, o Carlos está a apresentar em Odivelas, a Ruth está a apresentar em Odivelas, o que é que os meus de Odivelas estão a apresentar, para eles saberem o que é que eu estou a apresentar, pelo menos estes que temos conexão e ligação. Porque se eu começar a dizer que em Odivelas só falo o que é que eles me interessam, malta que eu nem gosto deles, mas eu não tenho gostado de vocês. Se eu gostasse de vocês, convidava para passar férias comigo e eu não vos convido. E vocês também não têm gostado de mim. Esse é o princípio. Agora, ou estamos unidos naquilo que é o interessante, que foi o que o CDS perdeu e nós não podemos perder, que são as causas, ou se perdermos as causas, mais valemos todos para casa, que certamente temos família, joga a seleção, a malta vê a bola, mandamos as larachas na mesma, metemos uns posts no Facebook, ofendemos-nos uns aos outros e está tudo porreiro. Mas isso não é um partido político. Tá? Muito obrigado.